Bom, boa tarde a todos que estão hoje nos acompanhando nesse webinar, que hoje a gente tem a satisfação de ter o professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, atualmente é o pró-reitor de pós-graduação da Universidade de São Paulo, e hoje a gente vai falar sobre os desafios da pós-graduação da USP, que o professor Carlotti, que vem comandando esse setor nos últimos 4 anos, né, ele terá com certeza condição de dizer um pouco daquilo que foi feito e aquilo que ainda precisa ser feito aí no futuro, né? Queria agradecer desde já a presença de todos que estão nos acompanhando aí no YouTube ao vivo, né? Dizer que a primeira meia hora vai ser reservada ao professor Carlotti para ele fazer essa apresentação, ele inclusive irá usar slides, né? E após essa apresentação dele, por volta de 30 minutos, a gente retorna a esse ambiente que nós estamos agora e vamos trazer perguntas, comentários que vierem do YouTube, né? E outros complementos que a gente achar pertinentes para complementar a apresentação do professor Carlotti. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer o professor Carlotti por ter aceito esse nosso convite e passar diretamente a palavra para ele dar início à apresentação. Por favor, professor Carlotti. Bom, professor Hélio, eu que agradeço pelo convite do IVPESP, acho que é um prazer estar aqui com você, poder trocar algumas experiências com todos que gostam de pesquisa, todos que gostam de pós-graduação. Eu vou utilizar aqui alguns slides para orientar a minha fala, acho que ela fica mais organizada, mas se você quiser interromper a qualquer momento, sinta-se à vontade, você só me dá um sinal aqui que eu paro a apresentação. Ok. Bom, não é muito simples falar da pós-graduação da USP, e eu cito aqui algumas características da nossa universidade. A história da pós-graduação da USP, ela se confunde um pouco com a pós-graduação brasileira. Nós tivemos professores participando desde o ano 65, da concepção do relatório Sucupira, que é o nossa certidão de nascimento. A USP, ela formou inúmeras lideranças nacionais e internacionais, então é uma instituição nucleadora. Em todas as universidades brasileiras, em todos os grupos de pesquisa, sempre nós encontramos alguém que passou aqui pela USP e que tem um carinho grande pela nossa instituição. É uma universidade muito bem classificada em rankings internacionais, quando nós consideramos aí a Ibero-América, nós estamos geralmente na primeira, segunda posição, então nós temos essa consideração internacional também. 75% dos nossos programas, eles são avaliados com os melhores conceitos da CAPES, conceitos 5, 6 e 7, e todo ciclo de avaliação da CAPES, com premiação das melhores teses, nós sempre estamos representados aí como as principais teses ou menções honrosas, na grande maioria das áreas de avaliação. Então, tudo isso traz a noção de liderança, a noção de excelência da nossa pós-graduação. Isso é uma expectativa tanto interna quanto externa. Outras universidades e os nossos órgãos de fomento sempre consideram esses aspectos da nossa universidade e nos cobram sobre esses aspectos. E isso traz uma responsabilidade muito grande. É muito bom trabalhar na pós-graduação da USP, mas também é muita responsabilidade para os nossos alunos, para os nossos orientadores e para os nossos servidores também, a manter tudo isso que foi feito e tudo isso que nós recebemos dos colegas que nos antecederam. Agora, nós precisamos olhar para frente com um olhar que nós conquistamos muito, que nós estamos fazendo muito, nós temos excelência, mas ainda nós temos um espaço a conquistar, nós temos que aumentar esse nível de excelência. Eu trago 2 gráficos. Do lado esquerdo, nós temos a produção pelo número de trabalhos no sistema Scopus, utilizando a ferramenta Saival, de 4 universidades, uma chinesa, a Universidade de São Paulo, Oxford e a UCLA. Vocês veem que pelo número de trabalhos,
são universidades muito próximas, elas estão há vários anos com uma produção bastante semelhante. Já no lado direito, eu coloquei um outro gráfico, utilizando a mesma ferramenta, mostrando não o número de trabalhos, mas a expressão desses trabalhos, o Field Weighted Citation Impact, em que o mundo é normalizado no valor 1, né? Então, o mundo inteiro seria uma linha reta aqui no valor 1, e nós vemos a Universidade de São Paulo, junto com uma universidade chinesa, até o ano de 2009, quando existe um deslocamento aqui, a China passa a ter uma produção mais qualificada, e aqui, no valor de 2, 2,2, 2,5, nós temos as universidades europeias e universidades americanas. Então, olhando a nossa curva, em 2013, nós vencemos a média mundial, nós saímos aqui de 0,08 em 2013, em 2013 nós vencemos a barreira. Esses 2 últimos anos não devem ser bem considerados, porque habitualmente existe uma queda, porque as citações ainda não ocorreram, mas nós estamos aqui entre 1 e 1,2 da média mundial, então 10 a 20% acima da média mundial. O que nós precisamos mirar são nessas universidades americanas, universidades europeias, e também utilizar aqui uma certa experiência da China, que está com resultados superiores às universidades brasileiras. Então, nós temos um passado muito bom, nós somos muito bem reconhecidos, mas nós temos um caminho ainda a trilhar. Então, aqui eu começo a falar dos desafios, né, isso que foi proposto nessa nossa live. Então, 75% da universidade, como eu já disse, eles têm conceitos 5, 6 e 7. São 267 programas de mestrado profissional e doutorado. A única modalidade que nós não temos na universidade é o doutorado profissional. Bom, então aqui é o primeiro desafio. Nós temos 25% dos programas que ainda não atingiram essa excelência ou não foram reconhecidos com essa excelência. Então, o primeiro desafio é que todos os programas estejam reconhecidos nesses valores 5, 6 e 7. Obviamente, eu não estou falando só de conceito, mas eu estou falando também em qualidade. Isso acontece porque nós temos na universidade muitos programas novos, e como todos sabem, nossos programas, geralmente, eles nascem com nota 3, com conceito 3 na CAPES, depois só nas avaliações seguintes é que eles vão atingindo os novos valores. Então, eu espero que nessa próxima avaliação da CAPES, os programas novos, que têm somente mestrado, eles atinjam a maturidade, eles possam criar o doutorado e tenham esses conceitos reconhecidos. Então, acho que isso é um primeiro desafio que eu considero, que nós temos uma homogeneidade nos programas da universidade. Segundo, obviamente, nós temos que falar de formação de alunos e alunas, que é o nosso maior foco na pós-graduação. Então, eu coloquei alguns desafios aqui, pelo menos 5 desafios que nós precisamos incrementar nos próximos anos. O primeiro é a formação didático-pedagógica dos nossos alunos. Os alunos da USP, eles são muito bem reconhecidos pela formação acadêmica, pela qualidade da sua produção científica, mas muitas vezes em alguns concursos eles deixam de ter um bom desempenho na aula, quando eles são testados na sua formação didático-pedagógica. É uma preocupação grande que nós temos tido com essa formação, e aqui não é só o aluno que vai se dedicar à carreira acadêmica. Eu acho que todo aluno precisa saber se comunicar, apresentar a ideia que ele está trazendo, seja no momento que ele vai procurar uma empresa, seja quando ele vai montar uma startup. Então, ele precisa ter esses conceitos que serão úteis durante a sua vida profissional. Então, nós temos já algumas disciplinas focadas especialmente para a formação didático-pedagógica. Isso iniciou-se antes da pandemia, com disciplinas não presenciais, com turmas de 500 alunos e muito bem avaliadas pelos alunos. Nós temos um programa que também está sendo implementado, que é a formação do aluno dentro da sala de aula,
com alunos de graduação, que é o PAI, e também temos um excelente programa de seminários, tanto nacionais quanto internacionais, focados na formação didático-pedagógica. Então, aqui nós temos incrementado nos últimos anos e a tendência é melhorar essa formação. Um outro fator é em relação ao orientador. Nós temos procurado mostrar para os orientadores que você ser orientador na pós-graduação não se restringe a fazer um trabalho científico, a orientar aquela dissertação, a tese, mas existe a necessidade de ser discutido com o aluno a sua formação global, os seus objetivos após a pós-graduação, para que a pós-graduação seja modelada individualmente para cada aluno. Então, que nós sejamos os mentores, sejamos coaching dos nossos alunos e não somente orientadores de um trabalho científico. Um outro fator que eu vejo como desafio é o empreendedorismo. Muita coisa tem sido feita, mas se nós olharmos os exemplos internacionais, ainda nós precisamos aumentar nossas atividades de formação, tanto dos nossos professores quanto dos nossos alunos, voltados para o empreendedorismo. Eu acho que isso, você pode ter alguns conceitos, mas é importante que nós tenhamos mudanças nas nossas legislações, no nosso comportamento, para que os alunos aprendam com os nossos professores a serem empreendedores. Precisamos também melhorar a relação extramuros, tanto com o setor público quanto o setor privado. Desde 2019, os nossos alunos já podem fazer estágios em empresas públicas e privadas, e nós precisamos aumentar muito essas atividades. Algumas bolsas do CNPq voltadas ao empreendedorismo, acho que podem alavancar essa iniciativa da universidade. Obviamente, temos que falar em apoio à permanência estudantil, e aqui eu levo um conceito muito importante, que é da saúde mental dos nossos alunos. Principalmente agora, durante a pandemia, nós tivemos momentos difíceis dos nossos orientadores, dos nossos alunos, e provavelmente nos próximos anos nós vamos ter que criar algumas estruturas permanentes para nós acompanharmos os nossos alunos, os nossos orientadores, em relação a vários aspectos de permanência, mas eu destaco a saúde mental como fator importante. Em relação às bolsas, eu faço aqui um resumo das bolsas da universidade. Nós temos cerca de 24 mil alunos a cada dia, se nós olharmos o ano inteiro, isso sobe para 30 mil alunos, 7 mil bolsas da CAPES, 2.500 do CNPq, 1.400 da FAPESP, 400 bolsas da Univesp, e fazemos uma estimativa que 1/3 dos nossos alunos ou não podem ou não querem ter a bolsa porque já tem vínculo empregatício, por exemplo. Nós não temos muitos dados sobre empresas financiando bolsas que existem, mas eu acredito que não seja um número muito significativo. Então, a soma desses números fica próxima a 20 mil, 19.284 bolsas, ou não podem ter bolsas, e nós temos um déficit, portanto, de 4.716 bolsas, o que corresponde a 20%, cerca de 20% dos nossos alunos. Então, esse é o déficit de bolsa que nós temos atualmente na Universidade de São Paulo, alunos que deveriam ter bolsa e ainda nós não conseguimos. Bom, como mudar essa situação? Primeiro é admitir que existe um subfinanciamento pela CAPES. Em números redondos, a CAPES tem 93 mil bolsas, a USP é pouco mais de 10% atualmente da pós-graduação, entre 12% e 13,5%, então nós deveríamos ter entre 9 e 10 mil bolsas, e nós temos 7 mil bolsas. Então, o que nós temos feito é mostrado para a agência essa situação. Já aumentamos cerca de 700 bolsas nos últimos 2 anos da CAPES, mas ainda acho que nós somos subfinanciados e nós temos procurado mostrar para a agência essa situação. Outra situação são bolsas externas, aí eu digo, principalmente relação com empresas, nós precisamos ser mais agressivos para obter essas bolsas, temos grandes parcerias com a Petrobras, mas precisamos aumentar essas parcerias e estender para outras áreas do setor, tanto público quanto setor privado. O número também que chama atenção é o baixo número de bolsas da FAPESP. Enquanto nós temos aí 9.500 bolsas do sistema federal, nós temos só 1.400 da FAPESP. Eu sei que a FAPESP não é financiadora de bolsa, ela não tem
grande foco e mais o foco é em projetos, em pesquisas, mas nós temos procurado mostrar para a FAPESP que seria interessante aumentar o número de bolsas vinculadas a projetos, eu não estou falando de bolsas isoladas, para que nós pudéssemos ter uma maior representatividade da nossa agência, grande financiadora, que é a FAPESP. E lembrar também que os valores estão bastante defasados, isso é uma outra fraqueza da pós-graduação. Uma bolsa de mestrado hoje são R$ 1.500, uma bolsa de doutorado R$ 2.200, isso da CAPES e do CNPq, os valores da FAPESP são melhores, mas ainda são valores insuficientes para nós mantermos um sistema pujante de pós-graduação e que tenha grande capacidade de pesquisa. Aqui eu cito um outro que eu acho que eu vejo como um problema, essa relação é uma tabela da CAPES, que todo o planejamento da CAPES parte dessa tabela inicial aqui, e nós vemos que existe uma relação que não é ideal de bolsa de mestrado e de doutorado. Eu acho que se o mestrado dura 2 anos e o doutorado 4 anos, essa relação deveria ser pelo menos de 1 para 2, e aqui nós vemos que a relação não é um programa nota 7, por exemplo, ele vai receber 15 bolsas de mestrado e 21 bolsas de doutorado. Eu acho que deveria ter um deslocamento do mestrado para o doutorado em número de bolsas. Aqui eu trago um dado interessante também, que eu transformei o número de bolsas e os valores das bolsas e reserva técnicas em valores financeiros que são utilizados na Universidade de São Paulo por CAPES, CNPq e FAPESP. Eu não consegui os dados de pós-doc do CNPq, por isso eu não cito. Mas vamos comparar CAPES e FAPESP. Os valores de doutorado são parecidos, né? 95 milhões da CAPES e 92 milhões da FAPESP, mas os outros valores são muito diferentes. A FAPESP investe 72 milhões em pós-doc, enquanto a CAPES somente 14 milhões, e a tendência desse valor é diminuir, porque a CAPES não definiu o seu programa nacional de pós-doutorado. Aparentemente, pelo menos por enquanto, nós não podemos utilizar, colocar novos bolsistas nesse sistema. Está em stand-by, e eu acho isso bastante grave. E olhem também aquilo que eu digo, o financiamento do mestrado. Enquanto a FAPESP investe 13 milhões, a CAPES 45 milhões, e quando vocês olham no CNPq, também é quase metade do doutorado. Eu acredito que essa relação ideal da universidade seria mais próxima aos números da FAPESP do que das nossas agências federais. Então, nós deveríamos fazer um trabalho junto à CAPES e o CNPq para ter uma distribuição mais próxima à FAPESP, ou seja, investir mais em doutorado, investir mais em pós-doc e deslocar o valor que ele utiliza para o mestrado para esses outros tipos de financiamento. Acho que seria melhor para pós-graduação. Bom, em relação à pesquisa, que é outro fator que nós trabalhamos também, formação de recursos humanos e pesquisas, eu acho que o desafio é fomento para projetos. Nós temos tido no país uma falta de financiamento, principalmente federal, de uma maneira muito importante. O orçamento do CNPq é menor do que o orçamento da FAPESP, sendo que a FAPESP atende ao Estado, o CNPq, o Brasil todo. Então, nós precisamos mudar essa situação. A partir desde ontem, vocês têm seguido algumas notícias do CNPq, que o seu banco de dados foi comprometido, o currículo Lattes, até possibilidade de rodar as folhas de pagamento para o próximo mês. Isso acho que demonstra uma falta de financiamento do MCTIC e do governo federal há vários anos no CNPq. Eu acho que a falta de fomento para formar recursos humanos é muito importante no Brasil. Não dá para formar recursos humanos só com bolsas, sem financiamento a projetos. Em relação à infraestrutura, nós também temos alguns desafios para fazer. Uma é uma maior informatização e o outro é um suporte técnico à plataforma de Sucupira. Aqui eu trago a plataforma de Sucupira como um exemplo de uma situação muito complexa, que é muito até extenuante para os programas mandarem esses dados para a CAPES de uma forma ainda não informatizada. Nós não estamos utilizando todas as ferramentas possíveis
que nós temos para analisar dados acadêmicos e dados científicos, e ainda fazemos tudo manual. Isso aumenta muito o número de funcionários nas universidades que fazem essas atividades. Nós temos vários coordenadores de programas que passam meses trabalhando com esses dados para informar a CAPES e acabam não se preocupando com a gestão dos seus programas. Então, eu acho que aí já não é uma falha da universidade, mas é talvez uma falha no convencimento que a CAPES precisa mudar o seu sistema de captação de dados. Agora, eu vou utilizar esses meus minutos finais, Hélio, para fazer alguma provocação aí para todos que nos estão assistindo, o que eu vejo de futuro na pós-graduação e eventuais mudanças que nós temos na pós-graduação. Nós estamos utilizando ainda um modelo que foi definido lá em 1965. Se você acompanhar o relatório Sucupira, é muito do que nós estamos fazendo, e eu acho que é o momento de nós repensarmos essa situação. Então, eu trago alguns fatos aqui e depois uma proposta para ser discutida. Um aluno que faz mestrado e doutorado na USP, ele tem demorado 9 anos e meio para ter a sua titulação, desde o início do mestrado até o final do doutorado. E nós sabemos que esses 9 anos e meio ele não tem financiamento, o máximo são 6 anos de financiamento, e o intervalo entre o mestrado e o doutorado é muito longo, é o que define esse tempo. Dos 4.000 mestres formados anualmente na USP, até 19, né, que em 20 nós caímos um pouco esse número, somente 1.500 eles continuam no doutorado. Então, 2.500 eles acabam desistindo só com o título de mestre. Isso me dá a impressão que talvez eles não estivessem na pós-graduação para completar a sua formação do doutorado, mas talvez tivessem interesse mais numa formação profissional. Mas isso é uma suposição minha. E o outro problema é um grande número de doutores com pouco apoio financeiro, tanto em relação ao projeto como a reserva técnica. Somente a FAPESP oferece reserva técnica, e não a CAPES e o CNPq. Então, eu acho isso um grande problema. E o outro fato é que o mestrado acadêmico não é mais uma formação terminal. As nossas universidades, tanto públicas quanto privadas, não utilizam, não contratam mais mestres para ser docentes nas suas universidades. O título mínimo é o título de doutor, se nós somos na pública, precisa de pós-doutorado e um estágio no exterior. Então, eu acho que é um investimento muito grande no mestrado. Então, uma das propostas que eu tenho feito para a CAPES, e já fiz para vários presidentes da CAPES, mas, infelizmente, a duração curta dos últimos presidentes na CAPES, tanto o professor Abílio, o professor Anderson, o professor Benedito, nos tem impedido que essa proposta seja implementada. Mas nós gostaríamos de fazer um modelo em que o aluno entraria pelo mestrado, ele ficaria 1 ano no mestrado, fazendo atividades ou de disciplina, ou desenvolvendo um projeto, de acordo com cada programa. E, ao final desse primeiro ano, nós teríamos uma qualificação. E aí ele teria o modelo preferencial, pelo menos o resultado preferencial seria este daqui, representado por essa seta maior, que levaria o aluno ao doutorado direto após cursar esse 1 ano de mestrado. Se nós percebemos que o aluno ele precisa ou ele tem interesse numa vocação profissional, nós poderíamos oferecer o mestrado profissional, ou mesmo o mestrado acadêmico, mas com um viés profissional, isso acordado entre o aluno e o orientador. Uma opção seria o aluno continuar, desde que ele seja aprovado no mestrado acadêmico. Nós não estamos propondo o término do mestrado acadêmico. Por exemplo, um aluno que quer para a Europa, mas ele já quer ir com o título de mestrado para poder se inscrever num programa de doutorado europeu, que isso acontece principalmente na Alemanha e na Holanda. Ou uma opção, para quem não tem o perfil, para quem entrou para ter alguma ideia do que é a pós-graduação, mas não teve um bom desempenho, ele eventualmente poderia ser reprovado, mas nós acreditamos que essas saídas aqui desse exame de qualificação deveriam ser as mais utilizadas. E dentro dessa proposta também existe a possibilidade das bolsas do 2º ano de mestrado, que nós vamos utilizar só parcialmente, o 2º ano de mestrados, serem transformadas em reserva técnica para o doutorado.
eu acredito que nós poderíamos ter uma reserva técnica de R$ 500 a R$ 700 por mês para os alunos de doutorado, girando aí entre 25 e 30 mil reais durante o seu curso, eles poderiam utilizar para fazer viagens, comprar equipamentos, eventualmente comprar algum material para melhorarem o nível da sua pesquisa. Eu acredito que com esse resultado nós teríamos um projeto mais importante, efetivo do aluno, com maior impacto, ele ficaria 5 anos dedicados a esse projeto, com financiamento maior atratividade por causa do tempo de titulação. Eu acho que nós podemos estar desencorajando alguns alunos quando nós temos 9 anos e meio de formação para o doutorado, quando nós olhamos nos países europeus e países nos Estados Unidos e Canadá, o tempo de titulação é bem menor. Se vocês utilizarem o perfil da plataforma, do acordo de Bolonha, esse tempo é bem menor. E tem uma maior dedicação do orientador, porque ele teria mais foco nesse projeto, mais foco nesse aluno, um número menor de alunos, mas mais qualificados, com trabalhos mais qualificados. Então, nós estamos tentando propor que esse modelo possa ser utilizado na USP, não seria obrigatório para todos os programas poderiam fazer adesão ou não a esse modelo. Eu imagino que pelo menos 50% dos nossos programas gostariam de aderir a essa proposta, e depois outras universidades, ou mesmo o todo da USP poderia fazer esse esquema, se for mais interessante. Nós não precisamos fazer nenhuma mudança regimental, tudo isso que eu estou mostrando aqui, ele é aceito dentro das nossas normas, o doutorado direto, após o mestrado, a qualificação, a grande mudança que nós precisamos da CAPES é a transformação da bolsa do segundo ano em reserva técnica para o doutorado. É isso que eu estou insistindo com as várias presidências da CAPES. Eu acho que era isso que eu tinha para apresentar, Hélio, para ficar dentro do meu tempo aqui, e estou disponível a conversar com você e os colegas que estão nos acompanhando também. Muito obrigado. Muito bom. Beleza, eu acho que você conseguiu resumir muito bem tudo os desafios principais. Tenho já uma pergunta do Oscar Hipólito, que está nos acompanhando, ele fala o seguinte: em determinadas áreas não deveria existir o mestrado? O que você pensa disso? Não existir, né? Isso, que não deveria haver mestrado para algumas áreas, seria doutorado direto. Quando nós lemos o parecer Sucupira, Hélio, no próprio parecer, eles colocam alguma frase, não é literal o que eu vou dizer, mas é mais ou menos isso. Alguns membros, houve discussão entre nós sobre deveríamos criar ou não o mestrado, mas nós vamos criar. E no próprio parecer, eles diziam que a medicina não deveria ter mestrado e outra área também que agora não estou lembrando. Então, no próprio parecer, eles já davam essa ideia que não deveria ser todas as áreas que deveriam ter mestrado. O que nós incorporamos foi que todas as áreas têm, atualmente, mesmo na medicina, mesmo com o parecer, é muito comum nós termos o mestrado, mas eu acho, essas exposições que eu comentei, eu acho que nós exageramos no apoio ao mestrado. Eu acho que nós deveríamos mudar o foco, passar o foco para o doutorado, e o modelo do doutorado direto, eu vejo muitos professores preocupados em aceitar um aluno de doutorado direto, porque não tem uma experiência com o aluno. Isso muitas vezes é uma entrevista só, uma entrevista curta, que você precisa ou não aceitar aquele aluno. Esse modelo que eu apresentei, que ele fica 1 ano fazendo esse estágio, ou fazendo o mestrado, mas já pensando, sabendo que ele vai fazer uma avaliação no final do período, eu acho mais interessante, porque isso dá mais segurança que você vai estar admitindo um aluno com boa produção, que você já conheceu durante 1 ano. Na USP, nós temos somente 18% dos doutorados com doutorado direto, desse modelo de não ter mestrado. Então, a impressão que eu tenho é que a nossa comunidade não acredita muito no doutorado direto. Então, essa opção de você fazer 1 ano com Qualifying é para tentar vencer essa barreira, estimular o doutorado direto, mas com esse degrau anterior, que seria esse mestrado de 1 ano.
Agora, nós temos muito poucos programas só com doutorado direto, e geralmente são programas na área médica, que não tem mestrado e só com doutorado direto. Bom, tem a Maria Valnice Boldrin, ela te parabeniza pela tua exposição, e ela pergunta o seguinte: gostaria de saber como a USP lida com a inclusão social e racial na pós-graduação. A Valnice é uma excelente companheira, Hélio. Ela é pró-reitora de pós-graduação da Unesp. Ela tem sido uma parceira nossa aí na gestão. Bom, em relação à inclusão, eu acho que a inclusão na pós-graduação, ela é diferente da inclusão na graduação. Então, na graduação, nós temos o ciclo anterior, ele é totalmente injusto, né? O ensino público, ele é muito injusto com o aluno, não dá chance. Então, eu acho que nós precisamos ter uma política bastante forte, como nós estamos tendo nas públicas paulistas, mesmo nas federais, para a inclusão social. Na pós-graduação, como o ingresso dos alunos ele é descentralizado com os programas, então não teria sentido nós fazermos uma regra igual para todos os programas, porque o ingresso é muito diverso. Nós temos ingressos que é por prova, ingressos que é por avaliação de projeto, ingressos que consideram o GRE, por exemplo, o exame internacional para fazer o ingresso, a física, que é a sua área, nós temos um exame nacional que faz o ingresso, então não daria para nós estabelecermos uma regra única. O que nós temos feito nos últimos anos é estimularmos os programas a considerarem essas políticas, e o Conselho de Pós-Graduação tem aprovado que o regimento do programa, que é o regulamento do programa, contém essas regras e nós possamos fazer. Agora, no início do ano, nós fizemos um levantamento, o professor Scaff e a professora Bechara, da Faculdade de Direito, fizeram uma análise. Nós temos cerca de 15% dos nossos programas que já utilizam essa metodologia. Então, nós temos cotas, tanto econômicas quanto étnicos raciais. E isso tem aumentado. A própria Faculdade de Direito, no seu último ingresso agora, para a entrada em 2020, já utilizaram as cotas, então eles tiveram um aumento do número de bolsas, e com isso eles puderam fazer esse programa. A FAO, por exemplo, recebi um e-mail na semana passada, que também eles já vão fazer esse processo de inclusão. Agora, o que eu tenho estimulado os nossos programas é que eles façam essa inclusão muito bem pensada, muito bem planejada, para que o aluno tenha apoio durante a sua pós-graduação. Eu acho que não tem sentido você fazer uma inclusão e depois você não garantir uma bolsa para esse aluno. Se é um aluno que tem maior necessidade e você faz a inclusão, você precisa garantir o apoio. Então, eu acho que na pós-graduação, a permanência chega até a ser mais importante do que alguma política de ingresso. Se nós não tivermos uma política de permanência muito bem planejada, garantindo que esse aluno, que ele pode fazer a pós-graduação sem problema financeiro, eu acho que isso é o caminho. Porque senão o aluno, provavelmente, vai abandonar a pós-graduação para poder trabalhar, para poder ter o seu sustento pessoal, da sua família. Então, a minha preocupação é estimular o ingresso, mas estimular de uma maneira muito mais acentuada políticas de permanência dos programas para os alunos que nós fizermos essa inclusão. Deixa eu te perguntar sobre a situação da CAPES, que você comentou que, em função até da descontinuidade de diferentes administrações, infelizmente o tempo curto, muitas coisas que estavam sendo planejadas a serem feitas, aparentemente estão paradas. Uma delas é essa questão de qual é o critério que vai agora vigir para essa questão de notas, né? Que aparentemente existe proposta de que as pós-graduações, as notas anteriores sejam mantidas. Como é que você vê isso? Nós temos, basicamente, 3 pilares que mantêm a pós-graduação. Um é o Plano Nacional de Pós-Graduação, que terminou em 2020, foi um plano de 11 até 20. Então, nós estamos atualmente sem um plano nacional, o que me preocupa muito. A outra é a política de fomento. Quer dizer, se você tem uma agência que com grande capacidade de fomento, você consegue manter a capacidade
daquilo que você está trabalhando. E o terceiro pilar é a avaliação da pós-graduação, que nos últimos anos tem sido um processo indutor e um processo bastante qualificado, que a comunidade participa bastante desse processo. Eu sei que nós tivemos, durante a pandemia, várias dificuldades, mas eu acho que ele deve ser preservado, ele deve ser considerado. Nós tivemos alguns adiamentos de entregas de dados que eu não vi muito sentido em fazer essas demoras. Eu acho que o processo está sendo muito demorado, e eu espero que ele seja feito com bases reais, Hélio. Eu tenho também escutado alguns comentários desse que você falou, não, já que não dá para fazer, vamos manter as notas, mas para nós, eu acho que seria muito ruim, para a Universidade de São Paulo seria muito ruim, porque os nossos programas se esforçaram muito nos últimos anos. Nós temos vários programas que não têm doutorado, e estão dependendo dessa avaliação para abrirem doutorado. Eu acho que seria vou usar um termo bastante popular, um balde de água fria na comunidade, se nós tivermos uma avaliação que realmente não expresse a qualidade dos nossos programas. Então, o que eu tenho, nos meus contatos que eu tenho feito com a direção da CAPES, a minha postura é essa: a avaliação deve ser feita, ela deve ser feita com qualidade, e deve realmente traduzir o mérito dos programas, e traduzir também o esforço que foi feito nos últimos 4 anos. Eu acho que é muito ruim você trabalhar 4 anos e depois falar, não, agora você fica aí com o conceito que você tem, porque eu não pude fazer uma avaliação correta. Eu acho que nós temos que investir muito na avaliação, porque é um dos pilares. Se nós perdemos a avaliação, o fomento já não, como eu disse, já não está muito importante. E se nós perdemos a avaliação e estamos sem o Plano Nacional de Pós-Graduação, aí me preocupa qual diretriz que nós vamos acompanhar nos próximos anos. Tem a questão também, que eu sei que você teve uma atividade bem intensa, a questão do reestruturação dos comitês assessores das áreas, né? Houve uma série de sugestões, tal, e parece que isso também está mais ou menos em banho-maria. Como é que você vê todo esse trabalho que foi feito e quais seriam, nesse trabalho que você participou, as principais sugestões? Esse trabalho foi feito na gestão do professor Benedito. Nós chegamos eram 9 ou 10 colegas, nós ficamos mais de 6 meses trabalhando nisso, e utilizamos algumas metodologias, que foi, primeiro, a clusterização da produção. Então, nós analisamos toda a produção de tese e dissertações dos últimos 4 anos, e estudamos uma clusterização por tema, para tentar encontrar grupos que pudessem ser afins. Aí nós chegamos a um determinado número, e depois nós utilizamos outras metodologias para saber se essa clusterização ela tinha sido eficiente ou não. E aí utilizamos outras principalmente dos documentos de áreas, e chegamos a alguma conclusão. Eu não posso te passar o resultado final, Hélio, porque isso foi passado para o presidente da CAPES, e eu nunca vi isso tornado público. Eu acho que seria, assim, uma falta de consideração minha com a presidência da CAPES, eu dar um resultado que a própria presidência não liberou. Mas, na nossa proposta, ela incluiria um menor número de áreas, mas um número não tão acentuado como foi falado durante os nossos trabalhos da comissão, não. Eu diria que é um número menor do que o atual, mas não é um número que impeça a avaliação, e muito maior, aliás, daquele número 25 que apareceu no começo dessa comissão, que seria um número ideal. Então, nós ficamos num número maior do que 25, mais próximo ao atual, que é de 49. Deixa eu também te perguntar, nosso colega Milton Varela, então, essa pergunta também eu ia te fazer, mas ele já está se adiantando, né? É o seguinte: como você vê, né, a questão dos principais desafios das universidades públicas brasileiras, e particularmente da USP, agora não se limitando só, naturalmente, à pós-graduação? Como é que você vê ela como um todo, por favor? Eu dividiria as federais das estaduais, porque eu acho que a heterogeneidade nas federais, eu não conseguiria abordar um assunto tão amplo assim dentro do... Eu não conheço muito bem as universidades federais para eu fazer um juízo.
Eu vou utilizar o exemplo das estaduais paulistas. A USP é a maior das estaduais paulistas, mas eu acho que ela tem o mesmo sistema de financiamento da Unicamp, da Unesp. Eu acredito que elas sejam mais próximas, então eu vou utilizar a USP como modelo. Eu acho que poderia ser aplicado para a Unesp e Unicamp, mas eu não teria condições de fazer um bom juízo das federais. Bom, em relação à USP, o que eu vejo? Hoje nós temos uma universidade que existe uma certa dicotomia entre a produção científica e a inclusão, como isso fossem duas posturas, ou eu aposto em uma, ou eu aposto em outra. Isso eu acho que não é uma verdade. Você consegue fazer uma universidade de excelência também fazendo inclusão. Eu acho que a inclusão, ela dá uma visão diferente dos problemas, uma visão, se você tiver todo mundo homogêneo dentro do mesmo pensamento para fazer pesquisa, a pesquisa não sai tão boa quando você tiver uma diversidade de visões, tanto diversidades sociais e étnicos raciais. Um exemplo foi, por exemplo, a vacinação durante a Covid. Eu vi uma reportagem, um dado a semana passada, não foi em revista científica, mas foi na grande imprensa, que a população do Pacaembu tem uma porcentagem de vacinação muito maior do que alguns bairros da Zona Leste. Então, para mim, o que significa isso? Quem planejou a vacinação não olhou para as duas comunidades para saber o que as comunidades estão pensando, como eles reagiriam ao processo de vacinação, para nós podermos atingir os mesmos valores. Então, se você tem na vacinação somente pensando numa população, você não consegue ter essa amplitude de valores que toda a sociedade tem. Então, isso é só um exemplo de como essa diversidade pode aumentar a qualidade das nossas pesquisas. Então, uma preocupação é essa, nós fazermos a inclusão olhando sempre a pesquisa e a pesquisa sempre olhando a inclusão. Quando eu digo a pesquisa, eu digo uma excelência, uma universidade internacional, como nós gostaríamos de ter a Universidade de São Paulo. Então, isso é o primeiro ponto. Esses dois lados, que a gente pode chamar assim, que trabalhem em conjunto. A outra é a qualificação da inclusão. Nós fizemos uma inclusão bastante forte da universidade, 50% em cotas sociais na escola pública, 37,5% de cotas étnicos raciais. Então, o número nós chegamos, mas eu acho que agora nós precisamos qualificar essa inclusão. Um sentimento de pertencimento ao aluno da universidade, ele se vê representado na universidade e que nós não tenhamos uma barreira para que esse aluno possa exercer suas atividades aí. E aí eu falo em aspectos financeiros, suporte financeiros e suporte não financeiros também, principalmente eu citei agora essa sensação de pertencimento à universidade, que esse aluno ele pode atingir qualquer objetivo que os nossos alunos devam atingir. Então, isso eu acho que é um segundo ponto que eu chamaria atenção. O terceiro ponto, eu acho que nós devemos ter uma maior preocupação com as pessoas nas universidades. Aí eu amplio tanto servidores, quanto professores, quanto os alunos. O alunos, o primeiro, é a condição de apoio, né, de permanência estudantil. Agora, em relação a servidores e professores, e não é só pela pandemia, não, mas eu vejo pessoas um pouco desestimuladas para a carreira acadêmica, um desejo de desistirem da carreira acadêmica, ou muitas vezes não entrarem na carreira acadêmica. Então, isso eu acho que é um fator que nós devemos corrigir. Isso não vai ser feito da noite para o dia, nós temos algumas explicações para isso, mas certamente a questão salarial é uma das mais importantes dentro desse contexto. Nós tivemos nos últimos anos aí, você certamente acompanhou, um problema deficitário, né, da universidade, uma folha de pagamento acima do que ela recebia, chegando a 105%, nos nossos gastos totais chegaram a 125%. Deixa eu só fechar uma porta aqui, Hélio, está um pouquinho de barulho aqui, só um pouquinho. Meu neto já chegou aqui. Então, essa preocupação salarial, eu acho que é muito forte na universidade. Se nós não tivermos uma reversão, não aguda, mas um planejamento para isso,
nós vamos ter problema na universidade. É minha preocupação que nós tenhamos na universidade pública o mesmo que aconteceu no ensino médio. Acho que você também deve ter estudado ensino médio público. Eu estudei, eu tinha professores médicos, engenheiros, físicos, advogados, que estudavam aqui, para quem é de Ribeirão Preto, no Antônio Mota, aqui, que é uma escola do centro da cidade. E eu temo que isso possa acontecer na universidade, se nós não conseguirmos mudar a percepção, tanto do poder legislativo quanto do executivo, da importância da universidade, e tomarmos medidas internas também para essa recuperação salarial. E aí não é só o salário, o mensal, é um conjunto de fatores, né, de apoios que você precisa ter. Por exemplo, no ano de 2020, agora há pouco, o ano passado, nós tivemos uma mudança na legislação estadual de cálculo de aposentadoria, e os docentes que ingressaram na universidade entre 2003 e 2013, eles foram muito penalizados. Então, eles deixaram de ter a média dos seus 80% dos últimos salários para incluir 100% dos salários, quer dizer, aquele salário menor que você tinha também vai entrar no cálculo, e para ter essa totalidade você precisa trabalhar 40 anos na universidade, senão você não vai ter esse valor. Então, nós precisamos até escolher o momento de morrer. Se você morrer no momento errado, você vai deixar a sua família desassistida, segundo essa legislação. Então, nós precisamos ter ações internas com a universidade, ações externas da universidade, para tentar motivar os nossos professores e os nossos servidores. E aí, plano de carreira, uma série de fatores que também eu acho que tem que entrar nessa conta aí para fazer esse apoio. Mas eu vejo isso um grande problema, Hélio. Eu não vou dizer que é a falta de apoio, mas a percepção de professores e servidores que eles poderiam ter uma percepção melhor da universidade em relação às suas carreiras, em relação às suas vidas. Então, eu acho que os próximos anos nós precisamos nos preocupar com as pessoas, não somente com coisa que nós nos preocupamos habitualmente, que é o orçamento da universidade, a autonomia universitária, mas talvez nós esquecemos um pouquinho que nós temos pessoas aqui, não é só o conjunto, né? Individualmente nós precisamos considerar também. Outra questão que, falando exatamente sobre essa questão de recursos, de salários e tudo mais, uma porta importante que a USP possui, que é realmente a interação da universidade com empresas, né, através de parcerias, e que atualmente a USP ela tem exatamente um regime que permite isso, né, que o docente quer dedicação exclusiva, ele pode dedicar até 8 horas, né, semanais para um projeto de parceria. Ocorre que esse tipo de parceria há ainda, infelizmente, Carlotti, uma burocracia muito grande envolvida em todo esse processo, que muitas vezes acaba desestimulando, porque isso seria uma forma também desse pesquisador que tem esse DNA de trazer algum recurso para dentro da universidade, para o próprio laboratório dele e, eventualmente, até algum complemento salarial para ele, né? Como é que você vê isso, essa solução para essa situação, para que facilitasse com que isso acontecesse? Nós temos uma legislação federal e mesmo uma legislação estadual que são relativamente bastante permissivas para esse tipo de comportamento. Falta a universidade entender essa legislação, incorporar essa legislação e passar a acreditar nessa legislação. E aí eu acho que é mais interno do que externo. Essas flexibilizações que nós tivemos desses governos, acho que o governo Dilma, né, aprovou uma legislação bastante flexível, o governo estadual também já tinha aprovado uma legislação, mas é engraçado, nós não acreditamos que essa legislação possa acontecer e acabamos criando empecilhos, nós mesmos criando os empecilhos. Aqui na minha escola, nós tivemos alguns professores que estão pedindo demissão, Hélio, para poder abrir uma empresa ou ter uma experiência desse tipo. Eu acho que seria muito mais interessante eu ter esse professor aqui na universidade, trazendo esses conhecimentos, trazendo essa bagagem, trazendo novidade para os nossos alunos,
E não, eles estão, quer dizer, é tanta barreira que eles preferem pedir demissão e aí, de uma certa forma, correr o risco, né, de ter essa relação com a empresa. Então, eu acho que nós estamos criando dificuldades para nós mesmos, nós precisamos mudar esse conceito, ser mais, não é permissivo no sentido de fazer uma coisa errada, não é isso que eu estou propondo, mas facilitarmos a vida dessas pessoas, considerarmos que essa experiência fora da universidade, ela enriquece muito o professor. Esse professor que tiver essa atividade, ele vai ter alunos que vão ter essa atividade. Certamente a sociedade vai reconhecer mais a universidade se nós tivéssemos pessoas com esse perfil. Trazendo para a pós-graduação, se nós olharmos nos últimos 2 planos nacionais de pós-graduação, eles falam muito em relação com empresa, em relação com o setor produtivo, em relação com políticas públicas, e no relatório da comissão, do último relatório que eu vi, da comissão de acompanhamento do PNPG, o relatório falava isso, nós fizemos muito pouco em relação a esses contatos. Então, quando eu coloquei lá no meu slide extramuros, é isso que eu quero dizer, nós precisamos sair um pouquinho da universidade e ter uma relação melhor, e aí eu não vejo nenhum problema de um professor ganhando bem na universidade se ele tiver esse tipo de atividade, acho que eu não preciso limitar o que um professor ganha, desde que ele faça as suas atividades aqui dentro da universidade. E eu acredito que ele fará melhor se ele tiver essas condições de fazer. Então, nós precisamos facilitar e não criar empecilhos, criar regras, criar dificuldades para esse professor, ou considerá-lo como ele não realizando as suas tarefas. Não, ele está beneficiando a universidade. Não é só, eventualmente, um dinheiro que ele ganha com essa atividade que é merecido. Eu acho que todo mundo sai ganhando. Eu acho que tem que facilitar ele, não criar dificuldades. Outra questão sobre extensão, né? Quer dizer, outra missão da universidade, que está consagrada até, em função até das suas pró-reitorias, como é que você vê essa atividade? Recentemente, nesse nosso grupo, a gente comentou sobre essa questão de centros de divulgação científica, né? Que é uma coisa que a gente tinha no passado a Estação Ciência, que infelizmente acabou sendo desativada, e ela traz uma experiência fantástica para o aluno, né, que vai ser monitor, interagindo com esse aluno que vem normalmente de escola pública visitando para ter conhecimento, enfim, né? E como é que você vê, e essas atividades, você sabe, Carlote, que elas acabam não sendo, na verdade, muito valorizadas, inclusive para a progressão, né, do docente dentro da carreira da universidade. Atualmente, ainda, infelizmente, são papers que são aquilo que tem, vamos dizer, sido julgados aí. Como é que você vê uma possibilidade dessa transformação ocorrer aí futuramente? Bom, a extensão, ela está no meu DNA, porque eu, como médico, a minha rotina, antes de entrar na pró-reitoria e antes de entrar na diretoria, era toda segunda-feira de manhã fazer um ambulatório. Toda quinta-feira, o dia todo, no centro cirúrgico, operando. E toda quarta-feira pela manhã, passando visita em todos os leitos da neurocirurgia aqui do Hospital das Clínicas. Então, essa extensão, eu nunca entendi que isso causaria problema para a minha atividade. Isso sempre foi um ganho para a minha atividade. Eu ficar no centro cirúrgico um dia todo só permite que eu ensine bem. Se eu não tivesse feito esse tipo de atividade, o meu ensino seria um ensino livresco, seria um ensino totalmente descolado da realidade. Eu acho que, então, isso sempre me foi muito caro, essa noção que nós devemos ter atividades para a sociedade. Tá? Agora, a extensão, ela tem várias facetas, você pode fazer a extensão de várias formas, mas todas elas aumentam a participação da sociedade, da universidade, junto à sociedade. Isso aumenta a percepção da importância da universidade, e a sociedade passa a conhecer a universidade e passa a apoiá-la. Então, quando nós temos dificuldades na LESP, de aprovação do nosso orçamento, nós criticamos que nós precisamos ter orçamento. Será que a sociedade tem a percepção de que realmente esse orçamento deve vir para a universidade? Será que ela tem o apoio? Será que um deputado, quando ele vai lá no seu
no seu bairro conversar, o pessoal fala, não, o senhor precisa apoiar a universidade porque eles fazem isso. Então, eu acho que a extensão é isso, a extensão não é só prestação de serviço, como no meu caso, né, de trabalhar no hospital, mas nós temos atividades planejadas para a sociedade. Esse episódio que você se refere é sobre a Estação Ciência. Eu acho que nós precisamos melhorar a nossa comunicação. Quando eu fui fazer o meu pós-doc, eu fiz em Toronto, um passeio de fim de semana que era obrigatório, que meu supervisor me levou, foi no Museu da Ciência de Toronto. Então, assim, todo mundo que vai em Toronto precisa conhecer a Estação da Ciência. E lá você conhece a universidade. Então, é obrigatório você ir no museu, no ROM, você ir no Museu de Ciência. Isso torna a sociedade mais próxima, a sociedade entende o que nós estamos fazendo e passa a nos apoiar. Eu acho que isso é quem faz muito bem, sai ganhando. Então, a extensão, eu acho que ela precisa ser vista como várias ações, não é só uma ação. Eu dei alguns exemplos, mas ela precisa ser valorizada. E a valorização, ela vai aparecer na progressão na carreira, e nós temos uma comissão docente agora, a CAD, que ela pode entender isso. Nós temos na nossa legislação que você pode priorizar. Se você olhar nos nossos documentos oficiais que regem a CAD, você tem extensão, você tem pesquisa, você tem... todas as nossas atividades FIM, elas estão reconhecidas pela CAD. Agora, é aquele negócio, precisa acreditar. Nós precisamos ter uma mudança cultural para falar, não, isso veio para ficar, isso veio para valer. Eu vejo muitos docentes que querem se dedicar à extensão, eles acabam pensando, bom, isso aqui vai ser temporário, lá daqui a 4, 5 anos muda a produção científica que vai valer, o número de papers, aí eu vou sair prejudicado. Então, nós precisamos ter uma mudança cultural na universidade, eu sei que não é simples, mas que todas as atividades FIM precisam ser preservadas. Ensino, pesquisa e extensão. Quando nós olhamos alguns processos seletivos da universidade exterior, a Harvard, por exemplo, ela define o perfil. Olha, eu quero contratar uma grande pessoa para fazer tal coisa, para fazer tal função. Quando ela quer alguém de cargo de dirigente, ela quer as três atividades. Mas para contratar um professor em Harvard, você pode contratar só para extensão. Vou utilizar o meu exemplo. Eu quero contratar um grande cirurgião. E ele vai ser avaliado por ser um grande cirurgião. O resultado dele é bom, ele está atraindo pacientes de outros estados, está atraindo pacientes dos outros países para ir para Harvard. Então, essa pessoa vai ser muito bem valorizada. Então, eu acho que é esse conceito que nós devemos ter também. Agora, está no papel e implementar também. Então, não podemos cobrar de uma pessoa ou fazer que ele acredite na extensão e daqui a um tempo falar, não, aquilo lá não era bem assim, não, eu quero saber o número de papers que você fez. Aí não vai dar certo. Né? E diz uma coisa também, algum colega, inclusive, até comentou, né, a questão seguinte, você pega, vamos supor, professor titular, ou professor associado, ou doutor. Existem pessoas que são ambas, todas desse regime, mas você sabe que tem desempenhos diferentes, né? Lá fora, como você falou, o salário, né, também dentro de uma mesma qualificação pode ser diferente em função do resultado. Você vê alguma possibilidade na USP de um dia esse salário ser diferenciado dentro de uma mesma categoria, em função do desempenho? Isso eu acho que é uma discussão que nós devemos fazer, Hélio, e não é simples fazer essa discussão, porque você precisa, para pensar nisso, você precisa ter certeza que esse sistema vai funcionar e que ele vai entregar uma universidade melhor daqui a uns anos. Eu acho que eu não vejo ainda, nas discussões que eu vi até hoje, em várias, eu estou acompanhando aí pelo menos 3 gestões, como diretor ou como pró-reitor, essa discussão ser muito bem vista na universidade. Agora, eu acho que um professor que tem um desempenho, seja na pesquisa, seja no ensino, seja na extensão, ele deveria ser reconhecido. Algumas universidades reconhecem como os prêmios. Então, você tem, ao final do ano, aquela premiação que se transforma em dinheiro.
E isso eu acho mais viável do que você fazer uma diferenciação salarial. Eu acho que essa discussão para a transformação do nosso modelo salarial num modelo americano, eu acho que eu não vejo perspectiva dessa discussão, não. Me fala agora um pouco, para a gente ir finalizando, a questão do ensino. Como que está o ensino de graduação na USP? Como é que você analisa o que está acontecendo e o que você vê que a gente precisaria, por exemplo, em Portugal, né, que eu tenho acompanhado bem, está havendo muita discussão sobre exatamente isso, sobre toda a pandemia e antes dela também, as novas tecnologias. O nosso ensino de graduação da USP, ele tem acompanhado isso? O que você vê que a gente precisa fazer para trazer um pouco o ensino de graduação da USP para o século XXI? Como é que você vê isso? Eu vou falar minha experiência como professor, né? Eu não vou falar como experiência de gestor, porque nós temos um colega que é pró-reitor da graduação, obviamente, claro, que é bastante competente, o professor Maracá, e eu não quero parecer que um professor da pós-graduação ou pró-reitor esteja falando sobre o ensino de graduação, mas eu vou falar conceitos gerais da minha experiência pessoal como professor há vários anos na universidade. Eu acho que a nossa graduação já tinha demonstrado, antes da pandemia, que nós precisávamos fazer algumas mudanças. Como tudo, né? A pandemia não trouxe problemas novos, ela só deixou muito claro quais problemas que nós tínhamos e que nós não estávamos enfrentando. Eu acho que a graduação é um desses tópicos, é transformar a graduação em alguma coisa mais maleável, não tanto fechadinha em caixinhas, que você começa de um jeito, 400 pessoas começam do jeito, acabam do mesmo jeito, as mesmas disciplinas, com a mesma carga horária, tudo direitinho. Eu acho que esse modelo já estava dando sinais que nós precisávamos mudar um pouquinho esse conceito. Então, permitir uma maior interdisciplinaridade. Eu defendo na pós-graduação e também defendo na graduação duplo diploma. Eu acho que você pode ter, sei lá, um aluno da FAO e da Poli. Por que eles não podem ter um diploma de engenheiro e um diploma de arquiteto? A mesma coisa na matemática, na física, nas engenharias. Eu acho que o aluno precisa transitar mais do que ele transita hoje na interdisciplinaridade. E se você pensar na formação do aluno, certamente ele vai precisar de outras habilidades que ele não teve no seu curso teórico, né? Não sei, hoje você comentou alguma coisa de como nós podemos prever quais profissões nós vamos ter no futuro, um debate que está tendo muito grande aí por todos que trabalham na educação e no campo do trabalho, mas certamente os nossos alunos vão ter que ter mais habilidades do que eles têm atualmente. Se eles tiverem um juízo crítico e uma formação mais interdisciplinar ou transdisciplinar, certamente eles serão alunos mais formados, melhor formados e mais preparados para esse mundo aí que vai acontecer. Por exemplo, na área da medicina, para ficar na minha área, é impensável alguém fazer medicina atualmente sem pensar em informática. Não dá para você fazer. Se você for no centro cirúrgico, você vai ter que ter um robô para trabalhar. Você vai ter que trabalhar com imagem, você vai ter que trabalhar com realidade virtual. Isso era uma coisa impensável quando eu fiz medicina ou quando eu fiz residência médica. E agora já é quase obrigatório você ter nos currículos da medicina esse lado de informática, de computação, de robótica, senão você não vai ter um profissional habilitado para ser médico. Então, essa interdisciplinaridade, nós precisamos mudar as nossas matrizes curriculares, nós precisamos permitir maior flexibilidade ao aluno nessas escolhas. Uma outra diferença que o Ciência Sem Fronteiras mostrou, você deve ter ouvido o professor Jorge Guimarães comentar muito sobre isso, o tempo de aula dos nossos alunos é muito superior ao aluno europeu e ao aluno americano. Você não tem nos Estados Unidos mais do que 12 horas semanais de hora-aula. E aqui nós queremos ter 40 horas e, se bobear, nós vamos colocar 80 horas em sala de aula. Quer dizer, não tem mais sentido nós fazermos esse tipo de ensino. Eu acho que o ensino precisa ser com maior flexibilidade
em termos de disciplina, em termos de cursar matérias fora daqueles habituais que você tem, para dar essa dimensão na formação desse profissional que nós vamos precisar do futuro, tirar algumas barreiras que nós temos hoje, tudo certinho, tudo no mesmo escaninho para progredir, e mudar os professores também. Certamente, a Covid mostrou aí que essa interação, ou esse ensino mediado por tecnologia, eu acho que veio para ficar. Eu acho que veio para ficar, uma linguagem que os nossos alunos entendem. Eu não estou propondo gravar aula e deixar tudo gravado lá, o aluno vai ver e depois você faz uma prova. Não é isso que eu estou propondo. Mas aulas síncronas, com o professor participando, o grupo de alunos em chats podendo interagir, você poder trazer professores de outras universidades, ou mesmo do exterior, para colaborar no nosso ensino, eu acho que isso, tanto na graduação quanto na pós-graduação, certamente vão ser mais aproveitados. Eu não vejo necessidade de nós repetirmos uma disciplina 10, 20 vezes a mesma disciplina. Eu não sei quantas disciplinas de cálculo 1 nós temos na USP por semestre, mas deve ser uma enormidade. Vários professores dando a mesma matéria. Então, se nós tivermos uma organização melhor, esse professor vai estar mais tempo para pesquisar, para se dedicar a pequenos grupos de alunos, e não ficar tanto em sala de aula e repetindo a mesma aula para grupos pequenos de alunos. Eu acho que nós precisamos a graduação tem muita modificação para ser feito, velho. Eu acho que nós devemos nos espelhar um pouquinho, olhar a pandemia e nos espelhar em modelos internacionais para nós fazermos uma graduação mais interessante, mais atraente para os nossos alunos também. E manter excelência, né? Acho que a graduação é o grande chamariz da universidade. Mesmo sendo pró-reitor de pós-graduação, a graduação que a sociedade vê, são engenheiros que formam, os físicos, os matemáticos e todo mundo, e acho que isso nós precisamos manter a excelência, isso é fundamental para a sobrevivência da universidade, termos uma graduação forte, não tem nenhuma dúvida disso. Inclusive, eu tive uma experiência e ainda continuo colaborando com pessoas lá fora, os cursos de cálculo 1, física 1 e aquela de programação, né? Que muitas vezes o aluno de engenharia não entende por que ele precisa estudar cálculo, por que estudar física, por que ele precisa programar também, né? E lá foi feita uma experiência interessante de criar uma disciplina que congrega as três numa única, né? E sempre feito através de projetos de problemas, né? Então, você põe um problema e aí você vai inserindo o cálculo, a programação e a física na medida da resolução de um problema, né? Que isso acaba trazendo. Então, são experiências que eu acho que a USP, como você falou, precisa começar esse projeto de fazer essa modernização, o aluno de engenharia, eu dei aula na Poli durante muitos anos, e os alunos de engenharia, eles empurram com a barriga esses cursos de cálculo, física, porque eles, às vezes, não entendem para que serve aquilo, e era mais importante, então, agora, com a tecnologia, fazer com que essas disciplinas pudessem ser integradas, de alguma forma, a partir de problemas. Então, tem muita coisa que poderia ser feita, né, Carlote, que eu acho que, espero que aí em 2022, a nova gestão da USP aí comece a pensar claramente nisso. Eu queria, só para terminar, fazer uma pergunta que eu acho importante, a questão da internacionalização, né? Eu acho que seja na pós, seja na graduação, a USP tem uma presença muito pequena de alunos, que eu entendo que poderia ser muito maior. Por exemplo, Portugal, por exemplo, a Universidade de Coimbra, acho que quase 30%, 40% dos seus alunos estão vindo, inclusive muitos do Brasil, para fazer a graduação lá, ou após ou após. Como é que você vê, como é que a gente poderia atrair mais gente, não só da América Latina, né, mas também da Europa para a USP? Como é que você vê isso? Eu acho que a nossa internacionalização, ela está muito focada no vetor saída. Então, nós temos muitos financiamentos para a saída. Por exemplo, na pós-graduação, nós temos o programa PRINT da CAPES, que nós temos bolsas para cerca de 500 alunos para fazer doutorado sanduíche no exterior. Nós temos cerca de 150 bolsas para trazer professores do exterior. Nós temos cerca de 100 bolsas para levar professores para o exterior, de 6 meses a 1 ano, mas não temos nenhum financiamento para trazer alunos do exterior para cá.
e a grande internacionalização considerada pelas universidades americanas e europeias é o número de alunos do exterior, e não o número de visitantes, ou o número de pessoas da sua universidade para outros locais. Isso já está acontecendo na China, está acontecendo em universidades do Oriente Médio, por exemplo, também. Então, eu acho que esse vetor que está faltando, atrair alunos. Eu acho que nós temos um potencial muito grande na América Latina, na África portuguesa e mesmo no Oriente Médio. Nós temos Afeganistão, Paquistão, esses países, quando nós temos o verbos do CNPq para trazer esses alunos, eles vêm para cá. Agora, precisa ter apoio, precisa ter uma coisa planejada. Você não pode trazer um aluno do exterior e falar, bom, eu não sei se você vai ter bolsa ou não. Bom, o aluno não vai vir, então nós precisamos ter um programa que dê segurança ao aluno, ou de moradia, ou de bolsa, que ele vem e vai ter suporte. Nós não podemos esperar desses países que eles venham com bolsa desses países. Eles não vão ter grandes investimentos aqui na América do Sul e na África. Então, nós precisamos ter um programa. O nosso número, pelo menos na pós-graduação, eu não sei da graduação, em torno de 5% de alunos do exterior, e basicamente da América do Sul. Daria para aumentar tranquilamente para 5%, 10%, sem grandes prejuízos ao nosso aluno brasileiro, e poder criar um ambiente internacional de pesquisa que eu acho melhora muito. Você ter aluno do exterior, ele muda o teu grupo de pesquisa, ele estimula os alunos a falar outra língua, a conhecer outra língua. Já um aluno, ele é mais atirado, ele quer conhecer, ele quer saber. Eu acho que isso é bom. Mas o que eu acho, o que falta é isso, é uma certeza que esse aluno vai vir aqui e vai ter um apoio da universidade. Como eu te falei, nós temos 12 mil bolsas para pós-graduação. Se nós separarmos 1.500 bolsas para aluno do exterior, nós teríamos fixos aqui 1.500 alunos. Então, não é uma política difícil de ser feita, mas precisa de um plano. Eu não digo nem de dinheiro, mas precisa de um plano, utilizando o que nós temos, para poder fazer essa fixação. E, obviamente, fazer mais contato, fazer exames internacionais. Nós tivemos agora, com essa pandemia, Hélio, o aumento de alguns programas de 200% a 300% na procura de alunos, e muitos são do exterior. Então, isso eu acho que é uma ferramenta que nós devemos utilizar. O exame não presencial e a possibilidade também de cursar algumas disciplinas não presenciais, como aluno especial, para ele poder nos conhecer. Isso eu acho que... Mas então, aproveitar oportunidades, né, e fazer uma fixação melhor desse aluno. Beleza. Bom, eu acho que a gente até já ultrapassou o tempo aí de 1 hora. Eu queria só, então, agradecer mais uma vez a sua exposição. Eu espero que todos esses temas que a gente tratou aqui, quer dizer, a pós-graduação que eu estou vendo está indo muito bem. Existem, como você falou, desafios a ser superados, mas também esse semestre que começa agora em agosto, que essas discussões todas que a gente fez aqui, eles possam ser, de alguma forma, desdobrado com propostas que eu acho que a gente vai ter para 2022 uma USP melhor, né, com mais, como você falou, né, com a mais relevância tanto internacional quanto nacional. Então, queria agradecer também já a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Tem muitos comentários parabenizando você pela sua apresentação. Todos esses comentários eu vou copiar agora e vou passar para você, Carlote, para você saber quem esteve presente, quem te cumprimentou. Então, eu queria passar diretamente para você, para as suas considerações finais, para a gente encerrar esse webinar. Muito obrigado. Eu que te agradeço, velho. Acho que foi uma oportunidade muito boa para conversar com você, para conversar com as pessoas que seguem o Instituto, e poder sair um pouquinho do meio interno da universidade. Acho que nós estamos muito acostumados a trabalhar nos nossos conselhos, nas nossas câmeras, no pessoal interno da universidade, mas é bom nós termos estimulados por outras pessoas, com outras visões, para que nós possamos responder e ter uma universidade melhor. Acho que a pós-graduação tem trabalhado muito, a resposta da comunidade da pós-graduação na pandemia foi impressionante. Eu acho que nós conseguimos manter 73% das nossas defesas,
como eu já te falei, 2.400 disciplinas, e eu acredito também que 22 vai ser melhor do que 19. Acho que esse é o nosso desafio. Acho que não é um novo normal, mas é um normal melhor do que nós tínhamos. E muito obrigado, Hélio. Eu que agradeço e fico feliz aí de ter uma mente como a sua, né, colaborando para que a USP seja cada vez melhor. Espero 2022 aí, tempos melhores para a USP e para todos nós. Muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima. Um abraço, Carlote. Obrigado, até mais, Hélio, tudo de bom.